Hoje nós vamos meditar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 18, tá? E tirando o capítulo de hoje, depois vão ficar apenas mais 9 capítulos e encerramos o livro de Atos, ainda que encerramos o que está escrito. Mas lembramos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem 28 capítulos, porém, ele não deixou de ser escrito, porque eu sou um apóstolo, você é um apóstolo ou um discípulo de Jesus, e vamos continuar registrando os nossos atos como discípulos, como apóstolos de Cristo, que temos feito agora com base naquilo que temos aprendido da palavra do Senhor. Vamos lá então? Vamos lá então, capítulo 18 de Atos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todo judeu saísse de Roma. Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Caia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram para Sóstenes, contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Queridos, então lembrando que nós estamos na segunda viagem missionária, de Paulo. Já passou lá pela Tessalônica, passou para Macedônia, passou por Bereia, passou o último lugar, Atenas, e agora então ele começa o versículo 1 dizendo que Paulo então ele sai de Atenas e vai para Corinto, tá? Lembrando, depois eu estimulo você a entrar no Google Maps e coloca ali Corinto, você vai ver que está mostrando ali uma região sul, eu não sei se é sudoeste ou é sul da Europa, é ali próxima ali da Grécia, aquela regiãozinha, tem várias ilhazinhas, vários estreitos, é bem interessante para você ir reconhecendo geograficamente onde foram as viagens. Hoje a gente tem muita facilidade para acompanhar isso, via aí os mapas que tem no seu celular. O versos 2 fala assim que, então lembra que a gente ensinou você sempre identificar os personagens, os locais, e as missões que eles estavam fazendo. Fala que ali, em Coríntio, já ele encontra quem? Um judeu, fala o nome desse judeu. Áquila, Áquila, fala da onde ele é, natural de Ponto, que tinha acabado de chegar da onde? De Roma. Por quê? Porque lá em Roma tinha um imperador chamado Cláudio, que deu uma enlouquecida e simplesmente tocou todos os judeus que estavam por lá. Ele baixa lá um decreto lá que tinham que sair de Roma. Então agora eles são obrigados a sair e vão então para Corinto, tá? E fala também da esposa deste Áquila, Ele chama ela de Priscila, tá? Deixa bem claro que eles são judeus, que estão voltando de Roma, tá? E Paulo, ao vê-los, o verso 3 fala assim, que uma vez que tinham a mesma profissão, coincidiu de Áquila ser o seu encargo, a sua profissão era fazer tendas, e Paulo também trabalhava com isso, tá? E Paulo então, não estimulado pelo serviço em si, mas de certa forma a aguardar o que Deus tinha para ele ali naquele lugar,
fica morando, né, e trabalhando com eles, tá, e fabricando tendas. Até quando que Paulo faz isso? O versos 4 diz assim que ele, todos os sábados, você sabe disso, né, é uma linguagem que você já reconhece, você que tem caminhado com a gente, porque todos os sábados Era um costume, né? Debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Queridos, pensa o cara que ia lá na tua igreja para fazer pergunta, né, para questionar, para pensar, né? Ele não ia lá só para receber o que estava sendo dito, mas para pensar e fazer os outros pensar. E assim ele ia pregando o evangelho, né? Não indo lá para agredir, para ofender, mas indo lá para assim, tudo bem, se você pensa isso, mas e aonde nós vamos encontrar isso? Ou se você pensar diferente, então ele ia fazendo com que as pessoas pensassem naquilo que ouviam. Hoje nós vivemos, queridos, uma grande déficit dessa capacidade de você pensar naquilo que você recebe. A gente está tão acostumado a receber o lanche pronto, né? Você vai lá no fast food, ali no McDonald's, recebe prontinho, né? Às vezes a gente tem que perguntar o que veio nesse lanche aqui, estava tão gostoso, você sequer viu se veio um queijo, que tipo de queijo veio, qual que era o pão, se tinha gergelim, se não tinha. Você está tão acostumado a pegar as coisas prontas e botar para dentro, tá? Então, na verdade, é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando, que a gente tem que ser, agora nesse caso, bereano, né? Lembra dos bereanos? Né? Tem que checar, tem que meditar, tem que pensar nela, tá? Então é isso que a gente vê Paulo fazendo e convencendo judeus e gregos. Agora, convencia por quê? Porque ele era hábil nas palavras? Não, porque a verdade sempre liberta. Então a verdade vai, né? Então não é brigar. A tarefa dele era pregar, né? Isso. A própria palavra do Senhor diz que um é que prega e é Deus que dá o crescimento, né? Um prega, outro rega, Deus dá o crescimento. E eu não sei se você lembra, mas ele deixou Silas e Timóteo na Macedônia, né? E falou, pessoal, quando vocês terminarem o trabalho de vocês ali, venham até onde eu estiver. E agora então, no verso 5, ele vê o que? A chegada de Silas e Timóteo. Ele diz, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. O que significa se dedicou? Porque até então ele estava se dedicando ao quê? Ele estava entre fazer tendas durante a semana e sábado, né, sinagoga. A partir do momento que chegou Silas e chegou Timóteo e trouxeram, né, provisões, tá? Ele pôde o quê? Ele se dedicar à obra. Dedicar à obra, né? Aonde ele poderia, com isso, né, enfim, estudar mais, aprimorar mais. Muito bem, como sempre, né, gente, teve ali, né, alguns homens, né, que se opuseram, tá? Houve também uma reação de Paulo, né? Paulo abriu e fala assim que ele sacudiu sua roupa, ou seja, ele fica bravo, né? E ele fala que caia sobre você o seu próprio sangue, eu estou livre da responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Por quê? Ele está falando assim, olha, eu esgotei todo o meu discurso, provei para vocês, né, literalmente, por palavras, por escritura, e vocês mesmo assim, né, insistem querer estar preso nessa religiosidade, nessa doutrina de homens, enfim. Então eu lavo as mãos e agora eu vou pregar para os gentios. Isso. Ou seja, eu estava pregando para os judeus, para o povo escolhido, mas agora eu vou pregar para os gentios. E aqui ele vai então para a casa de Tício Justo. Exatamente. A Bíblia fala que esse Tício era um homem, a gente não sabe muito dele, mas que era um homem temente. Que era temente a Deus. E ele morava ao lado da sinagoga, vizinho da sinagoga. E observe que Paulo saiu da onde? Da sinagoga. Então, na verdade, eu acho que ele entrou na primeira casa, que tinha ali, né? Fala de um outro personagem, um tal de Crispo. Esse cara, é importante saber quem ele era. Está escrito ali. Chefe da sinagoga. Da sinagoga. Tá? E o que acontece com esse homem, irmãos? Após ouvir Paulo, está na sequência aí do texto, né? Ele creu no Senhor. Ele e toda a sua casa. Imagina o cara, chefe da sinagoga. É convertido pelo discurso, pela palavra de Deus através de Paulo, né? Então, e agora não só ele, mas ele e toda a casa dele. Toda a sua casa e os outros que ouviam iam sendo batizados. Então, olha a revolução, né, gente? Ele baixou uma placa ali, né, Paulo? Né? O verso 9 vai falar que Paulo, né, agora tem um encontro com o Senhor em visão. Então agora Jesus, literalmente, a gente aparece em visão para Paulo. Porque há momentos na nossa vida que a gente fica desencorajado. A gente vê ali Paulo, né, rasgando as vestes, soltando o verbo que a gente fala, porque Paulo estava um pouco desanimado, desencorajado. Ele fala, puxa, mas não tem o que eu faça, né, que esse povo, né? E tanto que ele fala, vou pregar para os gentios, ele estava falando assim, quer saber, eu vou atrás de quem tem fome, eu vou atrás de quem tem desejo de aprender, não vou perder tempo. E aqui então a gente vê uma intervenção, né, de Jesus, através dessa visão. No versículo 9, né? O Senhor falou com Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado. Não tenha medo,
continue falando e não fique falado. Olha o que Jesus falou, né? Paulo, não tema não, né? Você já apanhou tanto, já passou tanta coisa, fica tranquilo, né? Continue falando, sendo tagarela, que nem falaram lá, né, em Atenas, esse tagarela, né? Não fique calado, pois eu estou com você. Ninguém vai lhe fazer mal ou ferido, porque tenho muita gente nessa cidade. Eu gostei disso, né? Quando ele disse, tenho muita gente nessa cidade, quer dizer, já estava contaminado ali. E Deus está falando assim, não se preocupe, ainda que você não conheça, mas eu tenho os meus aqui que vão, na hora certa, vão te assistir. Não é só o Tício justo que fica do lado da sinagoga, possivelmente tinha muitos mais. Exatamente. E daí a Bíblia fala ali o tempo que ele ficou 1 ano e meio, né? Ali ensinando a palavra de Deus, tá? Fala de um tal de Galho, que era procônsul da Acaia, local, né? Onde os judeus, então, em conjuntos, um levante contra Paulo, levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então, assim, eles vão lá para a autoridade, porque é esse Galho, né? A Bíblia fala que ele era um procônsul ali naquela província, Acaia, e vão levar o problema deles. Olha, o Paulo está... E esse cara olha assim e fala, escutando, pera lá, esse problema de vocês, eu estou vendo o seguinte, eu não tenho condições de julgar isso. Tem a ver com a crença de vocês, com a doutrina de vocês. Resolvam vocês isso, eu não vou me meter nisso, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Então resolva vocês. Por causa dessa atitude de Galho, tá? Então os caras quase matam ali o chefe da sinagoga, você pode ver, né? Eles falam lá que eles pegam o coitado do Sóstenes, tá? Que era chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso, com quem disse, vocês querem bater nele, vocês batem do que? Eu não acho certo. Não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso, tá? Então é o quadro que vai se pintando até aqui. Lembrando que nós estamos praticamente no final da segunda viagem missionária. No final desse capítulo de 18, na verdade, a gente já vai estar no final, né? E já no início da terceira viagem. Mas vamos continuar agora um pouquinho e ver um pouquinho sobre Priscila e Áquila e Apolo. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Mas, ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Bem, então aqui, gente, a gente vai ver, como eu falei, o finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo, tá? E já o próprio texto comentando, é óbvio que houve ali um período de tempo, né? Isso. Mas comentando já do início da que seria a terceira algum tempo, viagem, né? Tá? Fala que Paulo, então, ele permanece em Corinto por algum tempo, né? Depois ele despede os irmãos, ele vai para a Síria, acompanhado por Priscila e Áquila. E aqui eu já ressalto para você, veja que lá anteriormente você vê o nome Áquila e Priscila. Agora inverteu aqui. De repente inverte. Priscila primeiro e depois o Áquila. E não era muito comum, não. Porque a Priscila é esposa, né? Normalmente na própria cultura lá, sempre o homem, né, vinha na frente. Sim. Né? Mas aqui a gente começa a ver o quê? A gente começa a ver que não é que estavam mais respeitando mais ela, mulher, do que ele, homem. E sim porque ela está assumindo um encargo de pastora. Então, o encargo dela faz com que... Sabe aquela coisa assim de você falar assim, ó, excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro. Daí vem o nome depois, primeiro vem o encargo, né?
Aqui, como não tinha, né, essa expressão, né, esse pronome de tratamento, né, PR, pastor, o pastor, então vinha o nome dizendo o seguinte: opa, ela ocupa, não é que ela seja melhor, ela ocupa um encargo importante. Porque então, o normal seria que o nome do marido viesse primeiro. Exato. Dos homens, né? Não só do marido, todos os homens sempre primeiro. Tá. E agora então eles embarcam, queridos, né? Eles vão em direção a Éfeso, ali, né? Ali eles deixam Priscila e Áquila, tá? Ele entra na sinagoga, você vê que era um ponto, né? Que ele sempre ia, né? Sempre tá, onde tinha uma sinagoga, o Paulo estava indo. Também vai para debater com os judeus. Observe isso, que Paulo ia para debater. Você vai ver que Apolo vai e não debate. É uma diferença entre os dois. Os dois pregam o evangelho, um vai para discutir o assunto, o outro não quer discussão sobre o assunto. Você vai ver isso na sequência. Tá? O verso 20 fala, pediu que eles ficassem mais tempo, né? Não cedeu, pediram que Paulo permanecesse, ele não permanece. Então ele sai dali, ele parte, né? Ele sai de Éfeso, vai indo para Cesareia. Então lá também ele vai, aqui, irmão, então aqui ele já está iniciando a terceira viagem. Mas ele diz assim: eu volto se for da vontade de Deus. Isso. Se for da vontade de Deus, eu volto. Você vê que agora ele vai para Cesareia, sobe até a igreja para saudá-la, então um retorno, isso, né? Depois desceu a Antioquia, que ele já tinha ido. Então aqui já está na terceira viagem, irmãos. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali, viajou por toda a região da Galácia. Lembra que ele já tinha ido para a Galácia? Frígia, Derbe, Lista, a gente tinha visto tudo isso. Então ele é uma Mas o que ele estava fazendo agora? Fortalecendo os discípulos. Observe o cuidado que ele tem então para fazer esse pastoreio, né? E para quem? Para os discípulos, não é nem para a igreja, mas para os líderes daquelas igrejas, né? Porque ele tem que estar cuidando do coração deste povo. Foi daí que no 24 aparece o Apolo, gente, né? Ele também fala natural da onde? De Alexandria. Né? Ele chegou a Éfeso, né? Era um homem, cita ali que era um homem culto, tinha grande conhecimento das escrituras, tá? Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Ou seja, ao mesmo tempo que ele era um culto, conhecia as escrituras, ele tinha limitações, tá? Mas mesmo tendo limitações, nós vamos ver que este homem é um homem útil, querido, útil. Então assim, por isso que assim, a gente não pode jamais tirar o valor de cada um que saiba, seja o pouco ou seja muito das escrituras, porque a escritura por si só, ela é poderosa, né? Ela é poderosa, é suficiente, tá? Então o verso 26, né, fala que ele começa a falar corajosamente. Quando, olha só, foi nesse momento que tem um encontro do Apolo com a Priscila e o Áquila. Ouviram, e o que eles fazem? Convidaram-no para ir à sua casa. À casa deles, e ele explicar com mais exatidão o caminho. Gente, então agora Priscila chamando Apolo, que já era para ser discípulo, né? Para ser discípulo, para ensinar ele aquilo que ele não sabia. É aquilo que eu falei, o pouco ou muito que eu sei, eu posso ensinar você. O pouco ou muito que você sabe, você pode me ensinar. Nós podemos aprender juntos, queridos. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, né? Daí fala que querendo ir para cá, e os irmãos o encorajam, né? Escreveram aos discípulos que recebessem, né? No caso o Apolo. Sim. Ao chegar ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Então observe que primeiro ele foi ajudar, depois ele vai ajudar, né? Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, ao contrário de Paulo. Olha que interessante, né? Provando pelas escrituras que Jesus ou seja, ele não ficava discutindo o assunto, ele pegava a escritura e falava, está escrito aqui, acabou, é o que eu creio, ponto. E aqui, irmãos, eu quero só lembrar, nós não vamos ver agora, mas assim, lá no livro de Coríntios você já deve ter lido, né, quando Paulo defende, ele fala assim, uns dizem que eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de... Por quê? Na verdade eram pessoas que estavam, era uma discussão que começou internamente, né, quem tinha razão. E daí por isso que a escritura fala assim, gente nem é de Apolo, nem de Pedro, nem de Paulo, nós somos de Cristo. Não é porque um sabe um pouquinho mais, ou é fortalecido um pouquinho mais num assunto específico da Bíblia, ou quem sabe o outro tem mais experiência missionária, que exista um melhor que o outro. Não, todos nós somos de Cristo, todos nós somos de Cristo. Eu falo dizer assim, gente, todas as igrejas, denominações que pregam a palavra de Deus e a ensinam de forma expositiva, clara, expondo as escrituras para vocês, também vai ter homens e seus achômetros, as suas doutrinas, as suas crenças. Não é por isso que nós vamos tirar o valor dessas denominações, tirar o valor desses encargos. E a maior prova é que
o próprio Deus acha isso que permite que elas permaneçam. Seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, seja o que for, cada uma tem uma fé de Deus que pode ser, né, examinada, não é recebida, é examinada, né? E daí, conforme a palavra de Deus, você mesmo vai, né, triando, né, mas não julgando, não condenando, e sim absorvendo o que é bom, tá? E lembrando que somos um só corpo em Cristo Jesus, queridos. Então, que esta palavra nesta manhã possa ter fortalecido o teu coração. Você vê como Deus sustenta, né, quem Ele chama, com sofrimentos, com tribulações. Você vê que Jesus precisa aparecer para Paulo e falar: Paulo, fica tranquilo, não tenha medo, né? Isso, queridos, para nós esse final de semana assim, é uma palavra que vem pastorear o nosso coração, né? Porque a gente ouviu algumas coisas esse final de semana assim, que entristeceu o nosso coração, né? Amigos nossos, alguns que partiram, faleceram, né? Famílias ficando, notícias que, né, desagravaram alguns ministérios, enfim, e às vezes traz uma tristeza no coração, fala: Deus, né? Por quê, né? Por que passar por tudo isso? Então, assim, o Espírito Santo tem que vir, como enviou ali, né, o Senhor para Paulo, e falou assim: não, dar uma palavra medo, de encorajamento, né? Eu estou com vocês, né, vocês não vão ser pegos por isso, vocês não vão ser, né, creiam em mim, confiem em mim, continua firme, que eu tenho pessoas aí que vão ajudar, se não já estão nos seus caminhos, vão entrar nos seus caminhos, enfim. Deus está tentando encorajar você. Eu quero que você sinta-se encorajado pelo Espírito Santo nesta manhã. O Senhor dizendo para você: não tenha medo, continua falando. Mas falando o quê? Besteira? Não. Palavra do Senhor. Fala a palavra do Senhor, né? Continua compartilhando a palavra de Deus e vai dar tudo certo no nome de Jesus. Tá bom? Vamos lá então, né?